Bom dia a todos. O meu nome é Cláudia Taveira. Eu sou coordenadora do projeto Consultório da Língua para Jornalistas, o CLJ. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade que foi dada a este projeto para partilhar a experiência na área da formação de jornalistas, que é uma experiência muito particular, dado o contexto linguístico de Timor. E também pedir desculpa, quero também pedir desculpa por nos dirigirmos ao público desta forma. A internet em Timor ainda é um problema e nos últimos tempos tem sido um problema ainda mais grave. Antes de mais, importa saber como é que surgiu e em que contexto surgiu o CLJ, porque é que o CLJ nasceu. É preciso então olhar para a situação linguística de Timor e para a língua portuguesa em Timor. Timor-Leste é um país multilingue onde convivem dezenas de línguas. Temos duas línguas oficiais, o teto e o português, duas línguas de trabalho, o indonésio e o inglês, e cerca de 30 dialetos. É frequente um timorense falar quatro ou cinco línguas, recorrendo a essas línguas em contextos variados. Só 31% da população, segundo os censos de 2015, os mais atuais, domina o português. E o português é esmagadoramente uma língua não materna, com tudo o que isso implica. O téton é a língua franca, Timor-Leste, ou seja, é aquela usada pelos vários grupos linguísticos. No entanto, o tétum praça tem algumas limitações a nível de vocabulário e científico e está muito dependente de empréstimos de português, como podemos verificar aqui neste jornal. Se repararmos, o jornal é escrito, a capa é toda escrita em tétum, mas se olharmos para a manchete, caso Sela Pentel necessita urgente forma equipa independente, toda esta manchete é escrita em tétum, com empréstimos do português, adaptados à ortografia do tétum, ou seja, as palavras são importadas do português, o que significa que os jornalistas precisam do português para escreverem em tétum. Mas qual era a situação da língua portuguesa na comunicação social em 2014, antes do nascimento do projeto? A maioria dos jornalistas tinha conhecimentos básicos da língua, situava-se nos níveis de proficiência A1, A2, portanto, o nível básico, e só os jornalistas da secção de português tinham um conhecimento de nível B2, poucos. Só existe informação em português na Rádio e Televisão Timor-Leste, no noticiário, que era transmitido de segunda a sexta-feira, e eram produzidas cerca de duas notícias diárias no jornal Timor Post, embora com muitos problemas. É neste contexto, é perante esta necessidade e a política de comunicação social definida pelo governo timorense que nasce o CLJ. E o CLJ nasce inicialmente como em 2014 e estende-se até 2015 como uma atividade apenas, uma atividade do Programa de Apoio à Comunicação Social da União Europeia, um projeto executado pelo Camões, e em setembro de 2016 nasce como um projeto bilateral. Até este ano, entre o Camões e a Secretaria de Estado para a Comunicação Social, e este ano passou para a tutela do Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social. É executado pelo Centro de Formação Técnica em Comunicação, o CEFTEC. O CLJ teve duas fases. A primeira fase, de 2016 a 2020, que se focou na formação do português. Uma segunda fase, que é esta em que nos encontramos agora, 2021, que vai até dezembro de 2023, e tem duas componentes. Além da formação de português, temos também a formação de jornalismo. O objetivo geral do CLJ é capacitar os profissionais de comunicação social para uma transmissão de informação fidedigna ao público em língua portuguesa e pretende-se, desta forma, contribuir para o aumento da literacia mediática, económica ou financeira e jurídica, para que o conhecimento da população seja maior. Tem três objetivos específicos. Um deles é promover o uso da língua portuguesa por parte dos jornalistas, dos profissionais de comunicação social. O segundo é promover não só o português, mas a correção linguística desses conteúdos. E o terceiro é a transmissão de fidedigna por parte dos profissionais de comunicação social.
O público-alvo do projeto são jornalistas de imprensa, rádio, televisão e plataformas digitais, tanto públicos como privados. Temos também uma pequena parte do projeto que é dedicada aos profissionais ligados à comunicação do governo, assessores de imprensa, oficiais de comunicação, tradutores, etc. Pertence ao projeto um coordenador geral e um coordenador adjunto, 7 formadores de português para jornalistas portugueses, 2 formadores de jornalismo, também um português e outro brasileiro, 6 revisores linguísticos timorenses e 19 jovens timorenses que estão em formação e que serão futuros jornalistas. Com este projeto pretendem-se atingir 3 resultados. Por um lado, um reforço das competências de português dos jornalistas. Em segundo lugar, um reforço das competências técnicas dos jornalistas. E em terceiro, um reforço de conteúdos em língua portuguesa. Começamos por resultado 1, que tem a ver com o reforço das competências dos jornalistas em português. Estes cursos de português são organizados em vários níveis. Começam nos níveis A1, A2, que são aqueles níveis que, de acordo com o quadro comum das línguas, quadro comum europeu das línguas, consiste no nível básico, A1, A2, passando pelo B1 e B2, os níveis intermédios, e pelo C1, o avançado. Mas formamos também áreas específicas, como vamos ver mais à frente. Como é que em 2016 foi criada esta formação, foi desenhada esta formação? Esta formação teve por base um estudo exaustivo e esse estudo pretendia dar resposta às reais necessidades linguísticas dos formandos. Esse é sempre o objetivo do projeto, adaptar-se às necessidades dos nossos formandos. E esse estudo teve por base primeiro, uma análise sociolinguística, ou seja, estivemos a analisar que línguas é que estes jornalistas falavam, em que contextos é que usavam essas línguas, qual era o contacto com o português, onde é que existia esse contacto com o português. Por outro lado, estivemos também a analisar os conteúdos na imprensa, rádio e televisão, que editorias eram as principais, que línguas é que eram usadas. Aplicámos também testes diagnósticos para apurar os diferentes níveis de proficiência dos nossos formandos. E uma parte muito importante foi a análise de um corpus linguístico de conteúdos informativos em português, ou seja, analisámos um conjunto de textos que foram produzidos na imprensa e na televisão em português. Ainda em relação a este corpus linguístico, foi feito em 2 fases. Na primeira fase, antes do início dos cursos, com base no Timor Post e na RTTL, e depois na transição dos cursos de nível B1 para o B2. E aí verificamos que os jornalistas, quando começaram a terminar o nível B1, já estavam a escrever, além do Timor Post, também o Independente e a Tatoli. E com base com base em todo este estudo exaustivo, foram criados então os planos de formação e, com base nos planos de formação, foram elaborados os manuais. Temos aqui os manuais dos vários níveis, temos também da oficina de escrita jornalística e agora, mais recentemente, os manuais de português específico para jornalistas, para saúde, para justiça. Foi já elaborado, ainda não completo, o de educação, está a ser elaborado o de economia, etc. E nós damos aqui alguns exemplos de como é que o corpus linguístico permitiu chegar às dificuldades nos nossos formandos. A partir desse corpus linguístico foram detectadas essas dificuldades e essas dificuldades foram trabalhadas nos manuais, como podemos ver aqui nestes exemplos. Muitas vezes confrontamos o tétum com o português, porque especialmente nos níveis mais básicos, mais iniciais, há muitas vezes essa dificuldade em desligar do tétum e cometem-se erros, porque existe são erros interlinguísticos e nós procuramos evitar esses erros antecipando já para que eles não sejam cometidos.
Com esta formação de português para jornalistas, já mais de 250 profissionais de comunicação social timorense melhoraram as suas competências. Vamos agora para o resultado 2 e este, resultado faz parte agora desta segunda fase do CLJ, que, tem como base os fundamentos do jornalismo e jornalismo. O que é que são os fundamentos no jornalismo? São cursos que nós elaboramos com base no Manual de Jornalismo da Unesco, mas adaptados às necessidades de Timor-Leste, e consistiram em cursos como pensamento crítico, lógica e evidência, matemática para jornalistas, conhecimentos gerais, redação, instituições nacionais e internacionais. Temos aqui os manuais que já foram elaborados, falta apenas as instituições nacionais e internacionais. Em relação ao jornalismo propriamente dito, já falámos nas bases. Em relação ao jornalismo propriamente dito, foi feito um diagnóstico, à semelhança do português, das necessidades formativas nesta área. Em que é que consistiu então esse diagnóstico? Foram analisadas mais de 100 notícias e reportagens escritas em teto em português, publicadas na imprensa, e que foram na imprensa, nas plataformas online, rádio e televisão, e foram analisadas à luz de mais de 120 critérios, como o rigor da escrita, a estrutura de regras de codificação, as técnicas aplicadas aos títulos, os tempos verbais, a linguagem específica de rádio e televisão. Foram também feitos questionários aos nossos beneficiários para sabermos qual era o perfil dos nossos beneficiários, para verificar se tinham alguns conhecimentos jornalísticos e identificar necessidades sentidas por cada um desses beneficiários. Foram igualmente feitas entrevistas exploratórias junto dos responsáveis dos órgãos, dos diretores, para averiguar quais as necessidades. E foi feita ainda a análise de um caso in loco, consistiu na observação direta dos procedimentos jornalistas em contexto de reportagem. Foi com base neste estudo que foi elaborado um relatório, o estudo das necessidades formativas dos jornalistas de Timor-Leste, e este estudo deu origem ao quê? Deu origem aos planos de formação e aos manuais. De referir que algumas das áreas identificadas como mais críticas foram o pensamento crítico, a matemática, que nós vamos trabalhar também na formação, mas também questões ligadas aos princípios da profissão, à escrita jornalística, às técnicas de reportagem, que são manuais que já foram elaborados, mas mais serão elaborados posteriormente. Vamos agora para o resultado 3, e aqui no resultado 3 temos o reforço da produção de conteúdos em português. Começamos aqui pelo Timor Post, é um exemplo de produção de conteúdos em português. A Tatoli, que é uma plataforma digital, é a agência de Timor-Leste, trabalha digitalmente. E temos também o semanário, entre outros. Estes são alguns exemplos. Em que é que consiste este apoio? Este apoio consiste num acompanhamento diário na produção de conteúdos informativos, ou seja, é uma formação em contexto de trabalho. As notícias são revistas em conjunto, revistas linguisticamente em conjunto entre formadores e formandos. A correção linguística, para a correção linguística recorre-se às marcações de Word. Os formandos podem verificar posteriormente os desvios cometidos e registar diariamente, são registados diariamente o número de erros. Uma das redações que está a beneficiar do apoio é a Tatoli. O projeto está a apoiar a agência de Timor-Leste, a agência de notícias de Timor-Leste, a secção português, que é constituída por 4 jornalistas e um editor. E na Tatoli, além desse acompanhamento diário que fazemos das notícias, dessa tutoria, os jornalistas têm também tarefas semanais para fazer de acordo com as suas dificuldades. Ou seja, entregamos tarefas como analisar um comunicado, fazer um resumo, reescrever frases, etc. Tudo tarefas que melhorem o domínio da língua portuguesa. Além da Tatoli, deste apoio que é dado na Tatoli, a partir de outubro deste ano, será dado também apoio num novo órgão de comunicação social digital que está a ser criado, o único em língua portuguesa, mas também no Grupo Média Nacional,
que é um grupo privado que tem televisão, rádio e jornais. Daremos apoio a um programa televisivo de informação, ao jornal diário e ao semanário, mas também no jornal diário Timor Post. Este foi, como falámos, foi o apoio aos jornalistas. Agora temos aqui uma parte importante do projeto que são revisores linguísticos. Dominar uma língua não materna não é fácil. Só diziam estudos que só 5% dos falantes de uma língua não materna conseguem atingir o nível de um nativo. Então criámos um grupo de revisores linguísticos, 6 revisores linguísticos, que fazem a correção das notícias. Como é que nós trabalhamos com eles? Fazemos o acompanhamento diário da revisão que eles fazem das notícias, mas eles próprios também têm de trabalhar, têm de analisar e expor notícias e reportagens, e o que os obriga a explorar novo vocabulário, a adquirir novos conhecimentos, a ganhar hábitos de autoaprendizagem. No total, o CLJ já deu apoio linguístico à produção de mais de 22.000 conteúdos informativos em português. Os revisores linguísticos, como referi, são uma parte importante deste projeto, apresentam uma percentagem de erros inferior a 3%, e os jornalistas uma média de 10% de erros. Outra parte que abrange todas estas componentes é uma turma de jornalistas que nós estamos a formar e que vão estagiar em outubro nas redações, como falámos há pouco. Estes jornalistas tiveram formação, os futuros jornalistas tiveram formação durante 15 meses e passaram por todas estas componentes do CLJ. Tiveram cursos intensivos de português para jornalistas, de vários níveis, tiveram cursos de fundamentos do jornalismo e tiveram cursos de jornalismo. Depois destes 15 meses, começando agora em outubro, estes jornalistas vão fazer um estágio de 12 meses nas redações e serão acompanhados pelos editores das redações ou outros responsáveis, mas também por formadores de jornalismo e de português. Basicamente, eu não me quero alongar muito, pediram-me só 15 minutos, penso que já ultrapassei bastante esse tempo, mas este é o projeto, é a forma como nós estamos a trabalhar. Como referi, a ideia é sempre adaptar-nos às necessidades de Timor, sempre com a ideia de que o português em Timor é língua não materna e que estamos a trabalhar para fins específicos e que temos de ir ao encontro das necessidades dos nossos beneficiários. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada.